Vamos agora à entrevista exclusiva com o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, que conversou agora há pouco com o repórter Tiago Nolasco. E para conhecer um pouco mais do novo ministro da Saúde e saber o que pensa Nelson Teich, viemos conversar com o novo ministro da Saúde. Ministro, sobre a questão do isolamento, qual que é a posição do senhor? O isolamento, a gente tem que entender qual é o benefício dele. A gente tem que entender um pouco melhor o que acontece com o isolamento. O que eu comentei antes foi o seguinte: hoje essas decisões de isolamento elas não são baseadas em um conhecimento claro sobre o benefício dele, né? E até sobre a tua capacidade de isolar. Então, por exemplo, quando você fala em deixar as pessoas mais velhas, os mais jovens interagindo, se eles puderem contaminar, se eles puderem transmitir a doença, você pode ter essa transmissão nas famílias. Quando você fala em alguma coisa, você pode falar de horizontal, mas você tem uma série de pessoas que têm que trabalhar porque elas não têm opção. Algumas porque elas são essenciais, algumas porque se elas não trabalharem elas vão perder o emprego. Essas pessoas às vezes ganham pouco dinheiro, elas não vão ter dinheiro para tocar suas famílias, entendeu? O que eu tenho colocado hoje é que discussões genéricas, tipo o vertical, o horizontal, elas são muito superficiais. O que a gente tem que fazer hoje? O fundamental seria que você entendesse, tentasse entender. Por exemplo, a gente estava falando de uma política de teste. Quantos por cento da população estão realmente foram infectados? Quantos estão imunizados? Quanto é a transmissibilidade dessa doença? Como é que isso funciona? Se você não tem isso, a discussão sobre tipo de isolamento, que isolamento, ela vira muito mais uma discussão emocional. Ela não é uma discussão de opiniões. É mais uma opinião do que uma estratégia definida com algum dado claro que você tem que mostra isso. É óbvio que se você tem uma coisa que está sendo transmitida, se você afastar as pessoas, você vai diminuir esse tipo de contágio. Então você vai reduzir a transmissão da doença. O problema é o seguinte: como é que você compatibiliza a radicalidade, o quão radical vai ser o distanciamento e qual vai ser o impacto disso na vida das pessoas? Eu não digo só a vida econômica, eu digo do dia a dia das pessoas, que muitas vezes a gente fica falando em voltar por causa do emprego, voltar por causa do dinheiro, mas às vezes não é só isso, às vezes é o dia a dia da pessoa, ela quer voltar a ter uma vida normal. Ministro, o senhor falou sobre a questão dos testes, mas neste momento a gente não tem capacidade técnica de fazer testes em massa. Tem como contornar esse problema? A gente tem que sentar hoje a gente tem que criar essa infraestrutura, né? Uma coisa importante é o seguinte: mesmo que eu não consiga isso amanhã, como eu não sei o tempo que isso vai durar, se isso for durar, por exemplo, se isso for durar meses, em algum momento a gente tem que ter feito isso, porque se eu não faço isso hoje e eu preciso disso daqui a um mês, eu vou estar do zero de novo daqui a um mês. O que pode acontecer é que se sai uma vacina, sai um tratamento, isso tudo perde um pouco a importância, porque você talvez já não seja tão crítico você entendesse com tanto detalhe. Mas nesse momento o que a gente tem que entender, o que a gente tem hoje, fazer um grande programa nacional e botar, como eu falei, bota saúde suplementar, bota SUS, bota empresariado. E eu acho que a gente, como que trata um lado mais, vamos dizer assim, científico, né? A saúde tem um lado científico forte, é você conseguir desenhar isso para que essa abordagem científica seja o mais sofisticada e rápida possível. Isso vai ajudar demais. Em linhas gerais, o que o senhor pretende mudar das ações tomadas até este momento pelo Ministério da Saúde com relação à pandemia de coronavírus? Cheguei hoje à tarde. Então, como eu falei lá dentro, qualquer coisa que eu diga agora do que eu vou fazer, do que o governo, do que o ministro anterior estava fazendo, vai ser uma coisa precipitada e talvez até leviana. Eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que entender o que foi feito, eu tenho que entender o que já existe hoje, tanto na saúde quanto fora da saúde, nos ministérios. A partir daí eu vou fazer um diagnóstico e a partir daí eu vou definir políticas e ações. Nesse momento, algum comentário de uma forma tão superficial, para mim seria inadequado. Por isso é que eu não vou te dar nenhuma opinião sobre isso agora. Mas o senhor acha que algumas medidas estavam sendo equivocadas ou não? Eu não vou comentar sobre o ministro Mandetta. Eu respeito o ministro Mandetta, acho que tudo que ele fez, é muito difícil você julgar uma pessoa depois que aquilo já passou, né? Então é aquela coisa porque o que acontece? Depois que aquilo passa, você tem um resultado, ou alguma coisa já evoluiu, é muito fácil você entender o que está acontecendo. Só que você tem que se colocar na pele daquela data, daquele momento, daquela incerteza. Então, questionamento de coisas anteriores, elas são difíceis. E uma coisa tem que ficar muito clara: eu não vou julgar o que foi feito antes de eu entrar. Eu vou julgar o que eu tenho que fazer daqui para frente e as pessoas vão ter que me julgar. Mas eu sou daqui para frente e eu vou respeitar o para trás e vou agradecer tudo que a gente puder aproveitar para o que a gente for fazer daqui para frente.